Boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Éder, essa palestra é parte do projeto do Blues à Poesia, a obra de Langston Hughes. Esse projeto ele foi contemplado no edital Fomento CUT-SP PNAB, número 39 de 2024, Fomento à Economia Criativa, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas. Eu me chamo Éder Augusto Marcos, eu sou proponente desse projeto. Esse projeto que é um projeto de muitas vozes, muitas cabeças, muitas mãos. Muitas pessoas que conseguiram ver na obra do Langston a possibilidade de criação. E antes de eu falar necessariamente do tema da palestra, que é o renascimento do Harlem, eu queria começar a falar um pouco de como esse projeto passou a existir, como ele cresceu, como ele surgiu na nossa cabeça. Eu venho de uma formação em canto lírico, sou bacharel em canto lírico pela Universidade de São Paulo. Então, eu tive contato com poesia musicada durante muito tempo na minha graduação. Claro que quando a gente fala de poesia musicada, a gente está falando, sobretudo, por conta da música de concerto, que hoje a gente pode, às vezes, reconhecer como música clássica, música erudita, mas aqui eu vou chamar de música de concerto. Na música de concerto, a gente lida muito com poesia alemã musicada, muito com poesia francesa musicada, música brasileira musicada, música espanhola e música em língua inglesa, que a gente chama de art song. Quando eu entrei no mestrado, a minha pesquisa ela se debruçava especificamente sobre música de câmara, ou que a gente pode entender aqui como art song, que é essa música em língua inglesa que é musicada, é voltada, né, ela tem uma sua origem ali pós-século XIX, por assim dizer, mas ela possui uma característica de ser criada, a princípio, para ser feita em casa. Por conta do crescimento da classe média, as mulheres terem esse lugar da musicalização dentro de casa. Então, ao mesmo tempo que você tem nas grandes salas de concerto, as grandes orquestras, os grandes coros, os grandes espetáculos de ópera, a gente tem uma produção musical que é dentro de casa. Obviamente que depois do século XIX, vai para o século XX, essa produção que era voltada para dentro de casa, ela começa a ir também para a sala de concerto. E ela começa a ir para a sala de concerto num formato um pouco mais íntimo, né? Em comparação a um espetáculo de ópera, onde você tem cenário, onde você tem figurino, onde você tem uma história, tem jogo de luz, você tem isso, talvez um palco vazio e alguém cantando, sendo acompanhado de piano. E a minha pesquisa, ela se iniciou, a minha pesquisa de mestrado, ela se iniciou tentando entender as possibilidades dessa música de câmara no palco. Então, como que a gente mantém vivo esse repertório, como a gente reconhece que ele faz parte do nosso dia a dia, como a gente, como cantante brasileiro, a gente pode usufruir dele, fazer com que essa música ela vá além, que essa poesia vá além. E por acaso, no meio dessa pesquisa, só para vocês terem noção, essa pesquisa ela mudou depois da minha qualificação, então o objeto mudou, mas eu carreguei parte dela comigo. Mas existia um processo, existia um documento que é uma antologia de compositores negros e negras que eu tive acesso, que é um livro de partituras. E eu me debrucei nesse livro, né, durante a pesquisa. Eu gostei bastante de 3 canções, né, que eu tinha visto lá de uma compositora que chama Margaret Bonds. E foi nessa pesquisa da Margaret Bonds, com os textos, né, que ela musicou, de um escritor chamado Langston Hughes, que eu conheci o Harlem Renaissance, o Renascimento do Harlem, e eu conheci a obra do Langston Hughes, que antes para mim era desconhecida. E aí, a partir desse momento, eu criei um interesse em entender como aquela música, né, como aquela obra,
em que contexto que ela tinha sido criada, em como que ela tinha sido fortalecida, por assim dizer, porque, a princípio, eu só tinha lidado com questões, com textos, com ideias de um texto muito mais alemão, muito mais europeu. E aí, a partir disso, eu conheci o Renascimento do Harlem. Eu vou pular isso aqui. O Renascimento do Harlem, ele é um movimento cultural que aconteceu no início do século XX nos Estados Unidos, ali entre 1920 e 1930. E era um movimento que reunia artistas, né, escritores, pintores, musicistas e intelectuais no bairro do Harlem, em Nova York. E a gente não tem como não refletir como que isso aconteceu, por que que essas pessoas, de repente, estavam juntas, de repente, elas estavam criando, e por que que foi tão potente, né, essa junção desses artistas nesse lugar. Então, aqui eu tenho um mapa onde a gente consegue perceber um movimento que chama a Grande Migração Afro-Americana nos Estados Unidos, que foi um processo onde a comunidade negra rural do Sul passa a buscar no Norte outras oportunidades de vida, né? Aqui no Sul, elas estavam vivendo um momento de violência racial, de pobreza extrema, de impossibilidade de continuar, né, de criar, de ser vivo. Então, eles buscam no Norte essa possibilidade de mudança de vida. Então, elas vão... né, aqui a gente pode perceber, ali do 1916, um pouquinho antes, 1910, vai até 1970, mas nesse grande boom entre 1910 e 1930, quando eles se encaminham lá para Nova York, é quando acontece essa junção desses artistas intelectuais, pessoas interessadas nessa criação, porque existiam as pessoas que já estavam, né, no Harlem, mas a partir do momento que você tem mais pessoas chegando com essa mesma origem, com esse mesmo desejo, né, o movimento do Renascimento do Harlem ele começa a tomar efervescência, ele consegue ser um movimento de criação, um movimento onde as pessoas estão querendo falar por elas mesmas. Eu vou colocar aqui uma outra imagem. Esse é um quadro do Jacob Lawrence, que é parte de uma série que chama The Migration Series. E nessa série ele retrata muito essa população negra sempre nesse deslocamento. Então, esse deslocamento, né, que pelo que a gente vê ali, pelo menos 60 anos de deslocamento entre um ápice até um declínio dessa migração, mas é a população negra buscando possibilidades de existir por si mesma. E a partir disso, a partir do momento que a gente tem essa migração, esse contato lá no bairro do Harlem, a gente também começa a ter novas ideias que surgem. Então, essa nova realidade urbana, ela também traz uma nova consciência filosófica, política. Então, a partir disso, o poeta Alain Locke, ele publica este livro, que chama The New Negro, onde a premissa é simples até, se a gente for parar para pensar, mas ele fala que o jovem negro, naquele local, ele abandona os estereótipos do passado, né, os estereótipos negativos do passado, e ele é dono da sua voz. Então, ele cria o seu lugar. Ele cria, através da arte, esse lugar. Então, nesse volume, a gente consegue ter acesso a poemas, a peças de teatro, a imagens das esculturas,
porque o movimento do Harlem ele é também um movimento de encontro dessas artes, né? Elas confluem juntas. Então, é muito interessante que isso vira um fortalecimento de identidade mesmo. Eu vou colocar aqui um trecho de um vídeo que chama Black and Tan, que é uma música do Duke Ellington. Esse é um filme, né, que está restaurado, mas eu não vou colocar ele inteiro. Mas é mais para a gente conseguir ter uma noção de como era retratado tanto a questão da cidade, a criação musical interna, né, dentro de casa, quanto dentro dos espaços onde a população se encontrava, essa comunidade se encontrava. Vou adiantar um pouquinho só. The black and tan fantasy.
Eu não sei agora como sai isso. E aí a gente tinha aqui o Harlem, esse lugar como um laboratório de criação mesmo. A gente, aqui eu coloquei algumas imagens do Savoy Ballroom. Tinha nessa época esse clube, né? A gente também tinha outro bem conhecido chamado Cotton Club. E é interessante pensar que a gente está falando aqui 1920, né? 1920, 1930, mas que eram pessoas, né, que vieram de um sul muito diferente. Então, essa simples existência, como diria a nossa Erika Hilton, o não da minha existência, que eles tinham vivenciado, a partir do momento que eles conseguem ter essa liberdade de criar, e eu acho que nesse ponto a liberdade num aspecto muito forte para essa comunidade, é você conseguir sair, é você conseguir se divertir, é você conseguir encontrar com seus amigos, mas é você também ter direito a viver o que você quer viver. Então, nesses clubes, por exemplo, a gente tem Louis Armstrong, tem o Duke Ellington, a gente tem esse som característico do jazz, né, que se relacionou muito com esse movimento, né? E quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre improviso, sobre você mostrar também a sua personalidade, mostrar o seu papel de criação. Aqui eu por um curtinho. Ladies and gentlemen, the next number we're going to swing for you is one of the good old favorites. Yes, Dinah, Dinah. Look out there, boy. Are you ready? Check out. 1, 2, anyone finer in the state of Carolina? If there is any, no, show to me. Dinah, the Dixie's blazing, we love the city gazing to the eyes of Dinah Lee. Baby, every man, one eye, shake my flight, cause my dynamite, change your mind, Bobby did this, need you wanna do China, baby, I'd have a little line, oh, baby. Oh, Dinah, Dinah. Oh, Dan, oh, babe, Dan, 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 oh, baby, everybody, so that if you want to do that, babe, I'd have an ocean liner, yeah. Não sei o que eu fiz. Ah, tá. E aí, além disso, dessa produção, que a gente está falando, a produção musical acontecer dentro dos clubes, a gente tinha também algumas revistas que publicavam poemas, que publicavam alguns ensaios. A gente tinha alguns outros artistas, como o James Van Der Zee, que fotografava o cotidiano das pessoas. Então, isso se transforma, de certa maneira, num sistema completo, né? Você tem a produção cultural, por assim dizer, espetacular dentro dos clubes. A gente tem publicação de poemas, a gente tem publicação de ensaio, a gente tem publicação de crítica, a gente tem a fotografia representando o cotidiano dessas pessoas negras. E um dos objetivos, quando a gente olha para esse movimento do renascimento do Harlem, é trazer o negro na sua possibilidade de existência, mas também com essa possibilidade de futuro dele. Então, por mais que em alguns momentos existem
a descrição dessas suas mazelas, como a gente vê muito na poesia, o que mais me impressiona, né, principalmente quando eu me deparei com esse material, é esse fio da esperança que ele é colocado a todo momento, quando a gente está falando desse momento, quando a gente está falando dessa comunidade. Então, eu coloquei aqui que a gente consegue reconhecer as características do movimento do Harlem Renaissance como uma valorização da identidade negra. E quando a gente fala aqui de valorização da identidade negra, ela é, sim, olhando para o passado, pensando no presente, olhando para o futuro. Então, não é apenas a gente agora começou a viver. Não, são pegar referências, né? Referências de África, referências dos lugares onde esse povo tinha, o que eles criavam, e trazer para o que eles estão criando agora com esse desejo de um futuro melhor. Quando eu coloco aqui, eu vou fazer uma chamada oral, tá? Essa é uma obra que se chama Sadi, do Aaron Douglas. Eu vou... Não sei quem está aqui. Pedro Tomé. O que você achou dessa obra? Tem tudo a ver com o projeto que a gente vai lançar. Mas a gente consegue perceber, já nessa... se eu não me engano, é de 1923, não lembro agora exatamente o ano dessa pintura. Mas a gente consegue perceber... o Aaron Douglas, ele é um pintor e ilustrador do movimento do Renascimento do Harlem. E a gente consegue refletir que existe uma questão moderna, essa questão do geométrica e das... um pouco mais moderna, tem a ver, porque eles estão fazendo esse movimento nesse tempo. Mas uma coisa interessante, se a gente olha para aquelas 3 figuras que estão ali, formato de exibição de perfil, ela tenta remeter a uma coisa mais egípcia, antiga, mesmo moderna. E a repetição também, a partir do momento que esse formato do corpo, esse formato dessas ondas, a gente pode entender também como um processo de repetição, né? Seja a questão geométrica, sejam os círculos, seja essa questão da repetição das próprias figuras, porque o movimento do Renascimento Harlem, ele também busca essa repetição, essa reiteração. Quando a gente pensa no blues, por exemplo, é uma estrutura musical onde a repetição ela é a base de tudo. É a partir dessa repetição que a gente vai criando. Então, a gente consegue perceber, porque uma das partes mais interessantes que eu acho no Renascimento do Harlem é como as peças elas são criadas e elas são pensadas para que elas existam em vários outros formatos. Seja a partir delas que outras coisas existam. Eu coloquei aqui esse poema que chama Fantasia Blues, maravilhosamente traduzido pelo Pedro Tomé, que está com a gente hoje nesta plateia incrível. E aqui ele fala, hey, hey, para os que cantam blues, dizer isso é de lei. Cantando em tom menor, eles riem, hey, hey. Meu bom homem me deixou, foi-se embora, fiquei só. Ai, meu homem me deixou, foi-se embora, fiquei só. Dia e noite o blues me assombra, chorando por meu xodó. Esse poema é do Langston Hughes, faz parte do primeiro livro dele, que chama The Weary Blues. E a gente consegue perceber aqui já, quando a gente está falando de uma obra literária, que ela traz sim esses elementos que são também musicais, porque é o objetivo. Quando ele fala em tom menor, quando ele fala do blues, quando ele fala da realidade, é uma junção de todas as possibilidades que esse movimento traz. Não é à toa que a gente musicou também, né? Não vou mostrar aqui, mas
a ideia do projeto surge também com essa possibilidade de olhar para esses poemas como uma fonte de criação musical. E aí, deixa eu pegar minha cola para eu não falar errado. Quando a gente estava falando ali das características do movimento do Harlem, a gente falou dessa valorização da história negra, a gente falou dessa possibilidade entre todas as artes de confluência. Uma coisa que também é muito característico do movimento é a cidade em si. Então, falar do Harlem é trazer referências das ruas, dos becos, de como se fala, de como se age nesse lugar, de como se veste. Tudo isso é colocado. E se a gente pensa que isso aconteceu num intervalo de 15, 20, 30 anos, é um intervalo curto para você ter um retrato da cidade tão acurado, né? Então, é interessante que não só quando a gente olha para trás, quando, por exemplo, nessa fotografia, você percebe que eles usam a cidade como espaço, né? O negro nesse lugar, a comunidade ocupando a rua, ocupando o espaço. E aí, o movimento do Renascimento do Harlem, ele também não era homogêneo, por assim dizer. Algumas pessoas defendiam, tipo, né, como em todo processo artístico, todo lugar artístico, todo lugar de confluência, as pessoas têm opiniões muito diferentes. Mas algumas pessoas podiam ter uma opinião um pouco mais, eu vou dizer aqui, já pegando o empréstimo com o próprio Langston, um pouco mais embranquecida desses processos, porque elas queriam criar uma arte que ela fosse bonita a esses olhos brancos. E o movimento ele ganhou força justamente por tentar ir para um lugar onde o negro falasse por ele, sem querer agradar aqueles olhos brancos, ou até mesmo aqueles outros olhos negros. Então, que você conseguisse criar, que você conseguisse confluir suas ideias, que você conseguisse transformar esse ambiente num lugar plural entre essas pessoas e essas artes, mas que ele não obedecesse a alguma regra específica. E eu acho que isso é uma potência muito grande desse movimento. E quando a gente está falando de Harlem Renaissance, a gente não pode deixar de falar, como falei algumas vezes aqui, do Langston. Porque o Langston, ele foi, talvez, considerado o ponto central dessa voz do renascimento do Harlem. Porque é a partir dele que as pessoas, né, que se tem essa noção dos temas, que tem esse desenvolvimento do que vai se falar, de como vai se aplicar, de como olhar para esse futuro, né? Ele que, quando se você pega o currículo dele, você vê que ele era escritor, ele era cronista, dramaturgo, compositor, como chama isso, novelista? Ele era tudo, ele fazia tudo que era possível, porque era um momento propício de criação e ele se tornou um lugar central nesse movimento. Aqui, ele, em 1926, que está completando 100 anos, que ele lançou esse primeiro livro, The Weary Blues, ele também lançou um ensaio que se chama The Negro Artist and the Mountain. Eu não vou ler o ensaio inteiro, mas é muito bom, acho que vale a pena ler bastante, mas eu vou me ater a esse último parágrafo, onde ele fala: nós, artistas negros mais jovens que criamos agora, pretendemos expressar nossa individualidade de pele escura, sem medo ou vergonha. Se os brancos ficarem satisfeitos, ficaremos felizes. Se não ficarem, não importa. Sabemos que somos belos e feios também. O tom-tom chora e ri. Se as pessoas de cor ficarem satisfeitas, ficaremos felizes. Se não ficarem, seu desagrado também não importa. Construímos nossos templos para o amanhã, forte como sabemos, e permanecemos no topo da montanha, livres em nós mesmos. Então, ele não, obviamente, ele não aparece sozinho nesse movimento, mas ele aparece como uma voz que ela sintetiza, que articula esse movimento. Então, é por isso que a gente se volta na figura dele como uma das centrais nesse movimento.
E aí não dá para eu parar de falar, né, falar sobre ele, sobre a importância dele, se a gente também não olhar para essa questão histórica da vida dele, né? Se a gente olha para a biografia, quando ele fala que a gente constrói para o amanhã, você percebe que ele teve uma infância, e não só uma infância, mas a vida dele é repleta de deslocamentos também, né? A gente começou falando sobre essa grande imigração afro-americana, que é um deslocamento gigante, mas a vida dele, por si, já possuía também um deslocamento, a descoberta da coisa, o lidar com as mazelas também. E aí, quando ele fala que a gente constrói o tempo para amanhã, eu sinto que ele declara isso como um projeto de vida mesmo. Porque ele constrói nessa noção um lugar de identidade, um lugar humano, onde as pessoas podem fazer, mas que amanhã outras farão, e assim por diante. Isso vai dar seguimento, é uma ponte que ele cria, né? E ele nasceu em Joplin, no estado do Missouri, e a infância dele não foi tão estável, né? Os pais morreram... o pai morreu cedo, né? Os pais se separaram cedo. E ele foi criado pela avó. E essa figura da avó, ela é muito importante na vida dele, na infância dele, porque ela foi responsável por trazer essa ideia racial, obviamente, dentro de casa, mas das histórias, dos processos, do processo abolicionista, dessa própria migração, dessa realidade, lidar politicamente. A avó dele trouxe para ele desde o início esse lugar. Então, desde a infância ele já lidava com essa questão da luta e dessa escravidão, né, essa memória, já com muito contato mesmo, né? E já é a partir desse ambiente que eu acredito que ele consegue refletir sobre os processos do que ele vive, do que a comunidade que ele vive, e de como ele gostaria de viver. Depois da morte da avó, ele passa a viver com a mãe e o padrasto, e ele muda de cidade diversas vezes. Então, ele cresce nesse trânsito de lugares. Quando ele tem 19 anos, ele se muda para Cleveland. Eu não sei se... não está aqui, mas enfim. Ele muda para Cleveland e ele já começa a escrever os seus primeiros poemas. Em jornais, né, lugares mais acadêmicos, por assim dizer, porque depois disso ele entra na Universidade de Columbia, acho que com 19 anos. Ele entra para fazer engenharia, que era um desejo do pai, mas na verdade ele, conforme a gente pode pensar que ele estava no Missouri, foi para Cleveland, aí ele vai para Columbia para estar em Nova York, ou seja, para estar mais perto do Harlem, que ele considera, eu vou até pegar, a grande cidade escura. Porque ele já estava tomando noção de que aquilo era um lugar um terreno fértil de criação e que ele gostaria de fazer parte daquele movimento, estar por perto. E, de certa maneira, a gente pode pensar que é um lugar um pouco mais inocente, por assim dizer, de participação, porque a gente está falando sobre criação, a gente está falando sobre arte, mas é um lugar, sobretudo, político. É um lugar, sobretudo... Não é que as coisas facilitaram para a comunidade negra nesse lugar. Então, você conseguir criar e fazer também era um movimento de resistência nesse lugar. E aí, quando ele termina a universidade, ele embarca pelo mundo. E ao embarcar pelo mundo, ele trabalha como garçom, trabalha em navio, vai até a África, viaja para outros estados, viaja para outros países, vai para o Caribe. E é nessa experiência onde ele consegue ter contato com outras pessoas que, de certa forma, têm a mesma cor de pele que ele, mas têm vivências muito diferentes. E eu acho que isso traz essa sensibilidade, quando a gente olha para os poemas dele, porque é uma forma dele observar o que existe em comum e o que existe de diferente
entre essa população, né, entre o lugar que ele cresceu, o lugar que ele migrou, o lugar que ele queria estar, e o lugar que ele desejava estar. Então, ele embarca nessas possibilidades, né? Ele amplia essa visão da própria diáspora, né, por assim dizer. E é a partir disso que a literatura na vida dele ganha uma outra dimensão, porque ele começa a publicar algumas coisas e essas coisas começam a ter um alcance nacional. É o caso do The Negro Speaks of Rivers, que, deixa eu ver se é o próximo. Eu vou pôr um pouco do vídeo dele falando desse poema. Eu acho que não vai dar para entender necessariamente o início, mas ele fala que ele estava indo visitar o pai dele no trem, e esse caminho do trem passa pelo rio Mississippi. E daí, quando ele olha aquele rio, ele reflete na questão histórica que aquilo tem para o povo negro, para a comunidade que ele está ali. E daí ele até relembra, né, que o Abraham Lincoln falou que passou pelo rio Mississippi e viu muitas pessoas escravizadas sendo vendidas, e aquilo foi marcante para ele. Então ele olha para aquilo, reflete sobre o presente, o passado e o futuro, e ele escreve esse poema a caminho dessa viagem com o pai dele, e que aqui também foi brilhantemente traduzido pelo Pedro Tomé, mas eu vou deixar que ele fale o poema dele. To a Negro slave. Years later, of course, we know that it was Lincoln who signed the Emancipation Proclamation. And so, as the train went on into the gathering dusk, because it had been about sunset when we crossed the river, I took my father's letter out of my pocket and began to write down on the back of his letter this poem, The Negro Speaks of Rivers. Agora. I've known rivers ancient as the world and older than the flow of human blood in human veins. My soul has grown deep like the rivers. I bathed in the Euphrates when dawns were young. I built my hut near the Congo and it lulled me to sleep. I looked upon the Nile and raised the pyramids above it. I heard the singing of the Mississippi when Abe Lincoln went down to New Orleans, and I've seen its muddy bosom turn all golden in the sunset. I've known rivers, ancient, dusky rivers. My soul has grown deep like the rivers. E aí, esse texto, você me corrige, Pedro, mas ele foi publicado já nesse primeiro livro, não antes. Antes numa revista. Então, existe uma publicação anterior, mas ele é publicado também nesse primeiro livro do Langston Hughes. E esse reconhecimento do Hughes, ele tem um alcance onde as pessoas conseguem perceber o jeito que ele trata a obra, o jeito que ele consegue dialogar com essas artes dentro da literatura, ele ter uma abordagem muito de fácil entendimento. Mas se você pega os textos dele na língua original, ele usa, inclusive, as próprias gírias, né, ou a forma de escrita, enfim, não é uma forma de gramática correta, por assim dizer. Então ele fala, ele sabe para quem ele está falando, ele sabe com quem falar, como falar. E isso é interessante porque, de certa forma, ele transforma a vida comum dessa população, dessa comunidade negra, em poesia. E, a partir disso, ele se torna esse ponto central por conta dessa, não só dessa sensibilidade, mas dessa forma de conseguir dialogar, dessa forma de conseguir articular, de criar com objetivos específicos, né? Então, quando ele publica, nesse mesmo ano, o ensaio The Artist, ele já está falando disso, desse processo de não embranquecimento, né? A gente está, né, ele diz assim, né, a gente está aqui para falar sobre nós, a gente está aqui para criar sobre nós mesmos. Então,
que a gente consiga falar sem esperar que a gente vá agradar algum olho, né, alguém, alguma outra referência. Não, a gente está aqui para conseguir criar, poder criar a partir do que a gente é. Então, pensando agora no que a gente falou sobre a biografia dele, a gente percebe que é um processo de muitos deslocamentos, é um processo de muitas descobertas, de muitas tentativas, de criação também, mas de objetivo de mudança. Quando a gente está falando sobre a população norte-americana, por assim dizer, a gente já tinha antes, né, pelo visto, o grande sonho americano. E ele é um dos que publica um poema bem depois, né, Pedro? Acho que 150, se eu não me engano, que é O Sonho Adiado. Já é 50. Mas ele consegue já refletir, esse sonho americano é o sonho de quem? É um sonho para quem? Proporcionado por quem? Para quem? Porque ele consegue olhar para a sua comunidade, consegue ter essa sensibilidade, mas consegue reconhecer politicamente as falhas nesse sistema, né? Esse sistema que coloca as pessoas negras em um determinado lugar, que é o lugar que ele gostaria de mudar, por assim dizer. Não é esquecer, não é trocar, ele só quer refletir sobre esse passado e criar um novo futuro. Então, a gente pode entender não só que ele se moldou, né, com essa vivência, mas ele também ajudou a moldar esse movimento do renascimento do Harlem, e ele tomou esse papel muito, muito principal. E uma das coisas importantes, acho que da obra dele, que traz consigo é esse grande orgulho racial. Então, eu brinquei nesse processo quando a gente estava falando, né, com as nossas queridas produtoras, com nossa querida banda, com todo mundo, que ele traz essa ideia da escuridão, da noite, sempre como uma possibilidade terna, né? Uma coisa boa, uma coisa... desse primeiro poema que eu li dele, que ele fala que a noite vem calminha, preta como a minha pele, né? Preta como eu. Ele muda essa questão da escuridão, da noite, do preto associado ao ruim, de certa maneira. Então, ele usa esse jogo poético para poder trazer esse orgulho racial, não só para ele, mas para toda a comunidade que ele traz para si também. Ele é uma das pessoas principais também, vocês vão ver com o Pedro Tomé, principalmente porque essa poesia dele tem esse jazz, essa musicalidade, né? É uma coisa que a gente reconheceu em vários poemas, não só dessa coletânea que a gente traduziu, mas em vários outros. Então, ele consegue de certa forma, sintetizar o que era esse movimento do Harlem Renaissance, defender essa autenticidade negra, ser, além de tudo, um apoiador desses novos artistas, né, que vêm depois dele, porque quando a gente está falando especificamente do projeto aqui que a gente desenvolveu com essa equipe, a ideia era sempre criar pontes, né, olhar para essa relação de como o Langston viu a sua vida e viu esse futuro no Harlem, mas olhando para uma cidade diferente, um país diferente, uma comunidade diferente. Mas, como, né, a minha ideia desse projeto como idealizador era como a gente cria essas pontes também para o Brasil. Como que a gente aqui, né, como comunidade negra, olha para esses movimentos e vê o que tem de parecido, o que tem de diferente, mas como que a gente se alimenta, se revigora e cria a partir disso. Porque a gente, né, na minha concepção, se a gente não estivesse aqui para criar uma coisa nova, só para repetir o que eles fizeram de uma outra forma, não fazia sentido nenhum. Então, quais são essas pontes, né? Essa foi a minha maior reflexão dentro desse processo. E
Aqui eu vou encerrar a minha parte refletindo de como o Langston ele não é só um poeta, é uma ideia, mas de verdade como ele conseguiu trazer todas essas reflexões. Quando eu olho para esse lugar, onde eu só peguei uma partitura com o nome dele como escritor de um poema, e de repente lidar com esse material e fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje, eu reflito o quão importante ele foi, mas o quão importante ele continua sendo. Porque esse material ele é atual. Né? Quando a gente lida, eu não vou cortar. Eu vejo o Pedro aqui, dá vontade de falar tudo que ele fez nesse processo. Mas essas preocupações dos próprios termos, né? Quando a gente fala sobre uma pessoa de cor, quando a gente fala de uma pessoa preta, uma pessoa negra, qual que é a relação que se tinha naquela época dentro de um falante de inglês, daquela comunidade, como a gente, 100 anos depois, olha para esses termos e tenta, num novo livro, traduzir essa mesma ideia, ou trazer uma nova ideia um pouco mais nacional também. Porque acho que a obra dele é tão viva que permite isso. Entende? Então, aqui eu coloco ele não só como voz, mas como ritmo, como articulação, como tudo. Mas, entendendo esse papel dele nesse ecossistema todo, vou até colocar essa imagem final aqui do Aaron Douglas também. A gente consegue, de certa maneira, olhar para esse movimento e olhar para o Langston como talvez um ponto de partida, que olha para o passado, mas também reflete o futuro. Quando a gente olha nessa imagem do Aaron Douglas, aqui acho que está muito escuro, mas nessa parte de baixo são mãos concorrentes que estão aqui, nessa parte de baixo. Nessa parte do meio, essa visualização de um lugar, de algum outro lugar. Então, deixa eu abrir isso aqui, antes que eu me perca. Nossa, eu falei muito. Tem muita coisa. Mas eu acho que o que permanece é esse objetivo, é esse olhar para o futuro de uma forma onde a gente consiga, com o que a gente aprendeu, não só com esse movimento, mas com esse poeta e com os outros poetas e também as poetisas e toda essa comunidade artística junta, como que a gente consegue continuar criando, construindo, se articulando e fazendo mais. Eu acho que a gente consegue dar bastante pano para a manga para a gente criar. Eu acho que esse é o objetivo desse projeto. Acho que era o objetivo do Langston, acho que esse era o pensamento do Harlem Renaissance, mesmo que eles nunca iam imaginar que em 100 anos depois estaria a gente aqui na Fábrica de Cultura Jaçanã falando sobre eles e refletindo sobre a importância deles, mas trazendo essa possibilidade de criação nossa também. É isso. Vocês têm alguma pergunta? Ai, lá vem. Não, é uma pergunta, na verdade é quase uma proposta. Você mencionou que nós executamos ao vivo a versão de Dream Variation da Margaret Coles, né? Acho que você comentou isso hoje, né? Na verdade foi você mesmo que interpretou, já que era uma peça de canto livre, e teve um acompanhamento ao piano, né? Da Tamisa. Então, eu fiquei pensando aqui, acho que você chegou a comentar que você, como cantor erudito, tem mais familiaridade, não sei se mais familiaridade, mas é mais comum que se cante em línguas como alemão e italiano, né? E uma grande inovação da Margaret Coles foi utilizar um texto em inglês. Já que nós também traduzimos esse poema em português, você acha que seria viável cantar a peça da Margaret Coles, ou seja, aquela mesma melodia, mesma harmonia, porém em português, com a tradução, várias traduções em português? Ou teria que fazer muitas alterações, já que o canto erudito tem uma série de questões que... Olha, quando a gente fala de canto lírico,
hoje em dia, por assim dizer, as pessoas geralmente têm um preconceito em não fazer na língua original, que as coisas foram escritas. Mas isso é uma coisa muito atual mesmo, porque em diversas montagens, quando a gente fala de ópera, por exemplo, várias montagens que aconteciam no leste europeu, elas eram traduzidas para as línguas locais. Então, eles faziam aquela ópera que era em italiano, a princípio, ela foi feita em russo, ela era feito meu Deus, estou tentando lembrar, a Traviata, em qual língua que ela foi feita também. Em sueco, eles faziam nas línguas deles, né? Então, não é uma coisa, não é inédito, entende? Eu acho que quando a gente fala dessas línguas em específico, principalmente o italiano, o francês, existe um costume de se ouvir essa língua cantada, mesmo que ela seja diferente da fala, que é diferente. E que não que isso proíba da gente fazer isso em português. O que a gente lida com obstáculos, talvez, seja mais um estranhamento de se cantar, mas isso não é necessariamente por conta da tradução. Isso acontece, inclusive, quando a gente canta músicas que foram escritas já em português. Então, quando a gente canta música de câmara em língua portuguesa, Villa-Lobos, Lourenço Fernandes, quando a gente canta isso, já traz um estranhamento que as pessoas não conseguem compreender muito bem. Então, é normal. Mas, a partir disso, algumas pessoas já se sentem um pouco mais resistentes a fazer esse processo. Por outro lado, eu já tive alguns professores que a gente, parte do processo era traduzir a peça e cantar ela em português, para você absorver toda aquele conteúdo, ou até conseguir repensar o formato de tradução, que não seja uma tradução literal, né, que é o lugar que a gente geralmente cai, quando a gente traduz alguma coisa. Então, eu não vejo que seja um problema. Eu acho que vira mais uma possibilidade. E uma possibilidade onde a gente experimenta. Se a gente precisar, eu acho que da mesma forma, quando a gente lidou com o material, quando a gente foi passar, né, do texto traduzido para a música, vamos trocar uma palavrinha, isso aqui, a rima vai cair desse jeito melhor, vamos cortar uma palavra ou outra. Eu acho que a gente pode se dar essa liberdade, porque ninguém vai vir bater na gente depois. Mas isso, eu acho que isso descristaliza, por assim dizer, né, a obra em si. Porque eu acho que quando a gente está falando, principalmente de música de concerto, existe um pensamento de que ela é perfeita por ela existe por ela, e não pelas pessoas que estão fazendo ela, né, pelas pessoas que estão executando. Então, eu acho que é um ótimo exercício, eu acho que é uma coisa ótima de se tentar, é um outro passo no nosso processo. Eu vou pedir para, gentilmente, nossas produtoras anotarem já. Mas é possível, sim. É possível, e é possível experimentar, é possível entender qual é a facilidade, quais são as dificuldades, e trabalhar em cima disso. Talvez até para apresentar essas diferenças, repensar na fala, né? Porque às vezes é isso, você tem regiões que são às vezes mais agudas, mais graves, onde a fala fica muito mais distorcida. Mas será que ela distorce igualmente em todos os idiomas? Ou em italiano ela distorce um pouco mais agudo, em português vai ser mais grave. A gente só consegue fazendo e tendo escolhas para fazer. E não fazer, acho que é a pior das escolhas. Fica a proposta. Pronto. Então, é isso. Muito obrigado. E fiquem aí ligados que a gente tem a do Pedro Tomé já já.